E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 22, chamado Os que Dormem. Sem mais delongas, vamos dar continuidade. Lembrando que, no final do capítulo, André, Vicente, Alfredo e Aniceto andaram em direção a... Eles estavam dentro do castelo, né, que eles chamam castelo, mas dentro da fortaleza, né, que estavam se dirigindo a um outro setor. E nós vamos ver que setor que é esse. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 km, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários, devotados e operosos, seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Então, gente, vamos lá. Eles foram em direção ao salão. Os corredores por onde eles passaram, André Luiz tinha a impressão que eram enfermarias, com alguns vãos de abertura no teto, né? À medida que eles chegavam mais perto dessas enfermarias, que ficava mais escuro, né? Vocês vão entender que o ambiente precisa estar escuro, tanto é que ele faz uma comparação que parecia um cemitério, né? Onde eles estavam ali guardando os mortos, entendeu? E um dos funcionários entrega para o Alfredo um aparelhinho na qual ele controlava a luminosidade. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Olha que coisa terrível, gente. Então você vê que a hora que Alfredo acende as luzes, que eles veem os que estão lá dormindo, né? Eles estão em estado de dormência. Ele fala que poucos estão com os olhos fechados em tom tranquilo. A maioria estão com os olhos abertos, semi-abertos, né?
como que aparentemente vitrificados, ou seja, eles estão com o olhar fixo, parado como se não houvesse vida. Olha que coisa terrível. E ele fala ainda no final, cadavérica palidez cobria-lhes a face. Imagina o quadro que ele estava vendo. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador. Estamos aguardando o pessoal adestrado, quer dizer, eles estavam aguardando o pessoal que sabia mexer para lidar com esse tipo de doente que eles estavam lidando. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. Então, eram 80 a 5 doentes, então eles estavam atendendo 400. E no começo ele fala que tinha 2.000, né? À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximos de despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Ou seja, Alfredo teve que escolher dos 1.980, 400 que estavam mais perto de acordar, para então submeter esses 400 a um tratamento intensivo, para eles acordarem realmente, saírem do período de perturbação. E vocês vão entender o porquê. E os demais? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Então, ou seja, 1980 menos 400, 1580. Então, 1580 daqueles que estavam lá, eles alimentavam uma vez por dia com alimentos mais densos. Você vê que, né, que era para dar sustentação à parte. Olha só, gente, imagina o quanto que eles estão, o perispírito deles, o quanto está grosseiro ainda, que eles tinham que dar alimento e medicação mais densa. Então vocês imaginam que mesmo desencarnado, mesmo não tendo corpo de carne, eles estavam com o perispírito extremamente denso ainda, né? Devido a essa alimentação. Então, eles davam essa alimentação para que o perispírito se sustentasse. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Bom, então, André Luiz, né, como ele era médico aqui, então ele abaixou-se para ver um desses doentes e diagnosticou ele, né? Ele tinha o calor do corpo, né? Pulsação, movimento respiratório, mas estava com os membros rígidos, como que mergulhados, como se estivesse no estado cataléptico, dormindo, né? Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei: explicai-me, por Deus, o que vemos aqui. Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? Então vocês veem que André Luiz estava totalmente encanado, e não é para menos, para ver um quadro daquele, né? Nós, por acaso, estamos na moradia da morte depois da morte? E é bem assim, período de perturbação, dependendo da maneira como você lidar aqui, né, de uma maneira mais cética, o seu desencarne vai ser terrível. E agora nós vamos entender o porquê que eles estavam desse jeito. O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível: sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si,
e mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. O que ele quer dizer? A pessoa acreditava que a morte era o fim de tudo. Quem que é a gente? É o ateu. É o ateu que não acredita em vida após a morte. Está aí uma parte explicada do porquê que eles estão nesse quadro mental terrível. Terrível. É como se eles tivessem morrido e morrido mesmo. Não tem continuidade. Lembra que ele falou que os olhos estavam vitrificados? Sim. Eles morreram e não admitem vida após a morte. Eles morreram mesmo. Entendeu? Eles não admitem a vida após a morte. Então é como se eles não aceitassem, como se não, eles não aceitam a vida após a morte, e quando eles desencarnam mesmo, ficam em estado vegetativo, mesmo sendo espírito. Olha que absurdo. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrestres em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo, mais ou menos exato. Então o que ele quer dizer? Mesmo o cara não sendo cristão, mas acreditando na vida eterna, pode adentrar a vida espiritual, que ele fala a vida extraterrestre, né? A vida espiritual de uma maneira bem diferente do que essa dos ateus. Então, necessariamente, não precisa ser cristão. Basta você acreditar em Deus, ter fé em Deus e acreditar na vida eterna. No entanto, as criaturas que perseveraram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas a cultos externos de atividade religiosa que nada vem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade, entretanto, ao meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Então, o que Aniceto fala de uma maneira pontual aqui, né? Temos a certeza de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios de Deus. Ou seja, ele se negou simplesmente a acreditar em Deus e em vida após a morte. Então, já que ele não acreditou, a morte para ele foi realmente a morte definitiva. Então, mesmo ele sendo espírito, ele não acredita que ele está vivo, gente, da vida eterna. Então ele permanece em estado de catalepsia, ele permanece como se ele tivesse morrido, mesmo em espírito, né? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Mesmo assim, ainda, Aniceto fala assim, ó, primeiramente demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Quer dizer, vai chegar uma hora que eles vão tomar consciência de que são espíritos e estão vivos, tá bom? Aí eles vão acordar. Aí Aniceto continua. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação. Quer dizer, mesmo a hora, eles já estão em estado de sono. Vão ficar, vai saber lá quantos, sei lá, meses, anos, decênios, séculos, não sei, né? Em estado de sono. Quando acordar, vai acordar em perturbação. Entendeu? Olha que coisa terrível.
Grande foi o meu assombro. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudéssemos seguir mais de perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Ou seja, ele percebeu que tinha muito trabalho para fazer e parou de perguntar as coisas para o Aniceto e para o Alfredo. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia, e intensa claridade que se fizera, continuavam rígidos, cadavéricos e prostrados. Notei, então, que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para enviar as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Ou seja, por aquele aparelho que o Alfredo tinha recebido, ele começou a passar sinalizações para determinar como cada um tinha que estar trabalhando, né? Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Então, veja bem, Alfredo determinou que cada um tinha que fazer. Para aqueles 400, eles estavam dando porções de água efluviada, quer dizer, água fluidificada, né? Para que o perispírito absorvesse da melhor maneira possível na cura dos males que tinham cada um deles, né? E pequenas porções de alimento. Alguns tão somente caldo e remédio, quer dizer, alguns tão somente que estavam melhores tinham um caldinho e um remedinho. Poucos os que receberam o sopro curador. Para quem quer saber o que é sopro curador, volta aí uns 2, 3 capítulos atrás, que teve um capítulo para explicar só o que era o sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Ou seja, cada um recebe aquilo que tem o merecimento, né? Então, fim do 22º episódio. Mais uma coisa que nós aprendemos: como é problemático o desencarne dos ateus, aqueles ateus que realmente não acreditam na vida após a morte. Eles continuam mortos mesmo depois de desencarnados. Olha que coisa terrível, gente. É uma judiação.
o que eles passam, né? Porque eles vão ficar eles falam em sono, né? Mas na realidade é um transe. Esses ateus estão em transe. Por quê? Eles não acreditam na vida após a morte. E mesmo morrendo, é como se eles estivessem mortos e se recusam a viver a vida espiritual. Até que uma hora eles vão despertar. Terrível, né, gente? Terrível. Mesmo depois que eles despertarem, ainda vão passar por período de perturbação. Então, vocês veem que realmente, mesmo o ateu sendo uma pessoa boa, é lógico que vai ter o atenuante, no caso, né? De ser uma boa pessoa. Mas ele não acreditar na vida após a morte, meu caro, é terrível. Vai jogar ele para um sono profundo, até que ele tome consciência e consiga se reerguer novamente. Bom, é mais um irmão errando. É isso aí, minha gente. Lembrando vocês, desculpem os erros, eu não edito os vídeos. Vão lá, curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo para que cada vez mais essa nossa querida doutrina seja mais conhecida. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo capítulo.